Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um devocional acerca de características que agradam a Deus na nossa vida. Ontem falamos acerca de coragem. Hoje eu gostaria de falar acerca de integridade. Gostaria de falar acerca de viver sem máscaras. Estamos a viver um tempo onde somos obrigados todos a usar máscaras. E às vezes na nossa vida também estamos acostumados a usar máscaras. Máscaras para esconder realmente quem somos, para esconder aquilo que fazemos, para esconder aquilo que pensamos. Um certo escritor chamado Thomas Paine disse: reputação é aquilo que os homens pensam de nós, caráter é aquilo que Deus sabe de nós. E infelizmente todos nós temos às vezes esta tendência de estar mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso caráter e com aquilo que Deus pensa acerca de nós. E nesta temática gostava hoje de pensar com os irmãos acerca de um personagem bíblico, Moisés, que ele teve que aprender a deixar as suas máscaras, mostrar e revelar realmente quem ele era, para que Deus pudesse trabalhar no seu coração. Eu gostaria de partilhar convosco uma passagem bíblica que se encontra em Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 15. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feras o teu próximo? O qual lhe respondeu dizendo: Quem te há posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, o faraó, este caso procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, sentou-se junto a um poço. É interessante esta história e este relato sobre este acontecimento na vida de Moisés. Quando ele percebeu quem ele era, como hebreu, e percebeu que o seu povo estava a ser maltratado pelos egípcios, ele tentou, na sua própria força e capacidade, de alguma forma intervir em favor do seu povo. Mas é curioso que a primeira ação que aparece, descrita na Bíblia, em que ele intenta ajudar o seu povo, é com um homicídio, ou seja, ele comete um homicídio. E é interessante nós percebermos nesta descrição da palavra de Deus, esta frase que determina muito daquilo que muitas vezes nós somos, e que diz que antes de ele cometer este homicídio, diz, ele olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Qual o motivo para que Moisés olhasse para um e para o outro lado? Você acha que se houvesse testemunhas a ver, ele mataria aquele egípcio? Eu penso que não. É claro que não. Naquele momento, ter ou não, o público determinou o comportamento e as ações de Moisés. E muitas vezes nós agimos de formas semelhantes. Ou seja, nós fazemos coisas e tomamos ações e realizamos ações determinadas por se alguém está ou não está ao nosso lado a observar-nos. Porém, nós devemos pensar, quando tomamos decisões de fazer coisas, se alguém estivesse a ver-me, será que eu faria estas coisas? Se alguém estivesse a observar-me neste momento, será que eu realizaria os atos que realizo? E se aquilo que nós fazemos ou assistimos quando estamos sozinhos, não teríamos coragem de assistir ou fazer quando tivéssemos alguém ao nosso lado, é óbvio que não deveríamos fazer quando estamos sós, ou assistir quando estamos sós. A coragem de Moisés em matar aquele egípcio por meio da falta de testemunhas ao seu lado. Ou seja, o mesmo acontece com nós hoje. Quando nós estamos sozinhos, acreditamos que se ninguém nos ver,
aquilo que fazemos, então ninguém vai ficar a saber. Porém, este texto ensina-nos que mesmo que achamos que ninguém viu, tudo pode ser descoberto e há sempre alguém que vê, pois Deus vê tudo. Isto é uma lição fácil de aprendermos. A realidade nesta passagem é que o cadáver do egípcio não se manteve escondido. E muitas das coisas que nós pensamos também que fazemos no oculto acabam por ser reveladas e não se mantêm escondidas para sempre. Uma definição popular antiga sobre o caráter diz assim: caráter é o que você é quando ninguém está a olhar. Ou seja, nós, seres humanos, mostramos o nosso caráter de uma maneira mais clara nas trivialidades da vida. Quando não estamos a ser observados, em pequenas coisas, às vezes, ações, pensamentos, palavras e coisas que fazemos, assistimos. Quando estamos sozinhos, determina muito de quem nós somos. E o certo é que Deus vê todas essas coisas. Eu gostava de falar algumas lições rápidas para nós, para que possamos praticá-las no nosso dia-a-dia, para não vivermos com máscaras. E a primeira dela é não viver em função da vigilância dos outros. Ou seja, não determina as suas ações, os seus pensamentos, aquilo que você faz quando não está a ser vigiado, ou quando você tem a tendência de pensar que ninguém está a ver aquilo que você faz. Quem deixa de fazer coisas erradas apenas porque está a ser vigiado, ele não está muito preocupado com a sua integridade interior, nem com Deus, mas apenas preocupado com a sua reputação, ou seja, com aquilo que os outros vão pensar acerca dele. Muitas vezes eu escolhi viver com base na reputação e posso-vos garantir que isso foi nefasto para a minha vida espiritual e para o meu ser espiritual, para a minha relação com Deus. Não posso evitar o mal ou dedicar-me a fazer o bem só quando sou visto pelos outros homens. Mesmo que ninguém esteja a ver-nos, Deus sempre está a ver tudo. E é a Ele, em última análise, que nós temos que estar empenhados na nossa vida em honrar, em agradar, em cada dia, em cada hora, em cada minuto, em cada segundo das nossas vidas. Por isso, não viva em função daquilo que os outros estão a ver, ou seja, em função da vigilância dos outros sobre a sua vida. Isso nos leva ao segundo pensamento: viver com uma consciência de que Deus vê tudo. Quando nós temos uma clara consciência de que Deus vê tudo, nós resguardamos-nos e temos a percepção verdadeira de que a nossa máscara, ou seja, que para Deus não existe máscaras, só para os homens. E Deus é o Deus que vê todas as coisas. Ele é chamado na Bíblia, em Gênesis capítulo 16, 13 e 14, há um conceito em que ele é chamado de El Roi, que significa o Deus que tudo vê. Em Gênesis capítulo 16 está essa descrição, porque Sara percebeu que Deus via tudo. E eu gostaria que nós percebêssemos esta realidade, que não adianta usar máscaras, porque Deus vê todas as coisas. E há 3 exemplos claros, rapidamente, que eu vou falar na Bíblia acerca disto. Primeiro, quando Adão e Eva pecaram, eles acreditavam que se podiam esconder de Deus. E se taparam, e fizeram bestes e se esconderam, mas na realidade Deus vê todas as coisas. E Deus sabia onde eles estavam. Eles não se podiam esconder de Deus. A segunda realidade é esta mesma, é que quando Moisés olhou para um e para o outro lado, ele encorajou-se a matar o egípcio porque não havia testemunhas, mas esqueceu-se de que Deus via tudo. E o terceiro exemplo que me vem à mente é o do rei David, quando passeava no seu palácio e desejou uma mulher que estava a tomar banho, ou seja, Betseba, e esqueceu-se de que Deus via todas as coisas. E mesmo tendo mandado Urias para a frente, para a linha da frente na batalha, para morrer, para que ele não descobrisse que a sua mulher estava grávida, ou seja, e que não era o pai daquela criança que queria nascer, havia alguém que estava a ver, e esse alguém era Deus. E na realidade isso custou muito caro ao rei Davi, a morte do seu próprio filho e outras coisas por aí fora. Deus vê todas as coisas. Por isso, não viva em função daquilo que da vigilância dos outros, viva com a percepção de que Deus vê tudo. E terceiro, entenda que tudo sairá à luz e tudo será um dia descoberto. Muitas vezes nós temos tendências para varrer o nosso lixo, os nossos erros,
as nossas coisas escondidas debaixo do tapete e achamos que isso irá permanecer sempre lá. Mas isso não é verdade. Quem barre para baixo do tapete, mais tarde ou mais cedo, terá que levantar o tapete para tirar essas coisas. E a palavra de Deus nos diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia, diz em Marcos capítulo 4, 22. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos e escondemos às vezes e todas as máscaras que nós usamos, um dia elas cairão. E nem tudo o que fazemos de errado será necessariamente exposto agora, nestes dias, nesta vida até. Mas algumas coisas poderão demorar a vir à luz, outras talvez só sejam reveladas no dia em que estaremos na presença de Deus. Mas se nós tivermos plena consciência, nós sabemos que verdadeiramente aquilo que escondemos debaixo do tapete ou dentro do armário nunca poderá ficar oculto para sempre. Os pecados de alguns homens, diz a palavra de Deus, são notórios e levam a juízo, ao passo que dos outros só mais tarde serão manifestos. Por isso, não esconda cadáveres como Moisés fez na areia, nem sequer esconda lixo debaixo dos tapetes, mas tenha a consciência de que tudo um dia sairá à luz. Eu precisei, na minha vida, desenvolver essa consciência para poder limpar-me a cada dia e poder ter a consciência de que preciso ter uma vida de mais integridade diante de Deus. Gostaria de concluir fazendo, de alguma forma, um pedido a todos nós. Que nós possamos orar ao Senhor para que nos dê a valentia para retirarmos as nossas máscaras. Que nós podemos orar ao Senhor e ao Espírito Santo para que nos dê a sensibilidade de perceber de que nada do que somos, fazemos ou pensamos estará oculto aos olhos de Deus. Ele é El Roi, Ele é o Deus que vê todas as coisas e que não há nada que possa ser escondido dele. Oremos por perdão a Deus. Oremos para que Deus nos ajude a levantar os nossos cadáveres escondidos do nosso passado e a tirar o lixo debaixo dos nossos tapetes, para que Deus possa restaurar a nossa relação com Ele de uma forma realmente saudável e perfeita, da nossa relação com os outros à nossa volta. Que Deus possa restaurar a nossa alegria, a alegria da nossa salvação e o prazer da sua presença e da sua comunhão conosco e nós com Ele. Que Deus realmente possa ajudar a perceber que não podemos andar com máscaras, que mais tarde ou mais cedo tudo irá ser revelado. Sejamos homens e mulheres de integridade, oremos ao Senhor por isso, para que possamos viver uma vida que lhe agrada. E, meu querido, desejo um excelente dia, desejo que Deus o abençoe e o guarde e que Deus, se é o caso, lhe dê a valentia para retirar a sua máscara. Deus o abençoe, Deus o guarde de todo mal e na plena convicção de que com Jesus Cristo vai ficar tudo bem. Deus o abençoe. Bom dia.